Minutos de Esperança, com o pastor Elias Brenha. Olá, tudo bem? Seja bem-vindo aos Minutos de Esperança. Esse é o nosso momento de reflexão, momento de compreendermos melhor sobre o amor de Deus e o seu cuidado por nós. Que Deus abençoe você e a sua família. Não se esqueça de curtir e de compartilhar esse vídeo em suas redes sociais. E também, se você ainda não se inscreveu em nosso canal, inscreva-se. Muito obrigado por você fazer parte dessa grande família Minutos de Esperança. A reflexão de hoje está no livro de Esther, capítulo 4, versos 15 e 16. Aqui nós lemos: Então Esther enviou essa resposta a Mardoqueu: Vá, reúna todos os judeus de Susã e jejuem por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver de morrer, morrerei. Esse pedido da rainha Esther ocorre em um momento de grande crise e perigo para o povo judeu no Império Persa. Influenciado por Amã, o rei Assuero havia emitido um decreto para aniquilar todos os judeus em um único dia. Porém, Mardoqueu, primo e guardião de Esther, que sabia do decreto, pediu para que Esther intercedesse pelo seu povo junto ao rei. A história diz que, inicialmente, Esther hesitou, porque ir ao rei sem ser chamada era considerado uma ofensa grave que poderia resultar em sua morte. Porém, Mardoqueu a desafiou, lembrando-a de que talvez ela tivesse sido colocada em sua posição de rainha para um momento como aquele. E diante daquela ameaça de extermínio e do desafio de Mardoqueu, Esther toma a corajosa decisão de agir, mesmo que isso custasse a sua vida. E então ela pede a todos os judeus em Susã que jejuassem e orassem por ela antes que ela fosse à presença do rei. E foi nesse contexto que ela disse: se eu tiver que morrer, morrerei. O interessante dessa história foi que antes de Esther tomar essa corajosa decisão, ela buscou a força e orientação de Deus através do jejum e da oração. É por isso que essa história nos ensina algumas lições profundas e práticas sobre o poder do jejum e o poder da oração, especialmente em momentos de grandes desafios. A primeira lição que aprendemos é a seguinte: a união do jejum e oração potencializa o poder. Os judeus enfrentavam um decreto de extermínio, porém, Esther e Mardoqueu, em vez de se desesperarem, eles convocaram o povo para jejuarem e orarem. Isso nos ensina que, em face dos desafios ou crises avassaladoras, quando as soluções humanas parecem esgotadas, devemos recorrer a medidas espirituais mais intensas. A unidade no propósito espiritual é um poderoso catalisador. Quando pessoas se unem em jejum e oração por uma causa comum, o impacto é amplificado, é potencializado. A segunda lição que aprendemos: o jejum aprofunda a oração e a humildade. O jejum não é para mudar a mente de Deus, mas para mudar a nossa. Ele nos ajuda a nos humilhar diante de Deus e a focar em suas prioridades, e também nos ajuda a nos afastar das distrações da nossa vida. O jejum é uma ferramenta para nos quebrantar, ele nos torna mais receptivos à vontade de Deus e mais sensíveis à sua voz. A terceira lição que aprendemos é a seguinte: oração e jejum não garantem a ausência de luta, mas garantem a presença de Deus. A despeito do jejum e da oração terem sido intensos para Esther e Mardoqueu e o povo judeu, o perigo ainda era real. No entanto, a presença e a intervenção de Deus foram inegáveis. Portanto, o jejum e a oração não removem automaticamente as nossas dificuldades, mas asseguram que Deus está conosco na luta, guiando-nos, protegendo-nos e providenciando-nos a vitória. É por isso que a história de Esther é um poderoso lembrete para nós de que o jejum e a oração são mais do que rituais. São disciplinas espirituais que nos capacitam a enfrentar crises, aprofundar nossa dependência de Deus, agir com coragem e experimentar o poder transformador de Deus em nossa vida e nas circunstâncias ao nosso redor. Se você crê nisso, feche os seus olhos e ore comigo. Querido Deus, querido Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus que está sempre disposto a nos ajudar, um Deus que nos oferece, através do jejum e da oração,
um poder maior para enfrentarmos os nossos desafios e as nossas lutas. Pai querido, obrigado pela história de Esther e Mardoqueu. Obrigado porque ela nos ensina que nesses momentos tão difíceis, ao invés de buscarmos soluções humanas, podemos encontrar no jejum e na oração o teu poder, a tua força e a certeza de que ao teu lado poderemos ser mais do que vencedores. Então, Pai, que possamos fazer uso mais do jejum e da oração em nossa vida. Que possamos depender mais do Senhor, que possamos nos apoiar mais na tua força e no teu poder, e que dessa forma possamos passar melhor pelos nossos desafios, passar melhor pelas nossas crises, pelos nossos problemas. E assim, Pai, sermos mais do que vencedores através do poder e da graça de Cristo Jesus. Aceita, portanto, Pai, a nossa vida e abençoa-nos. Nos dê para esse dia a graça que precisamos. Nos dê para esse dia a força e o poder que necessitamos. E que ao teu lado possamos avançar com segurança. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração e nós a fazemos em nome de Jesus. Amém. Se você se sentiu abençoado, fortalecido, se você se sentiu melhor com essa reflexão, com essa oração, não se esqueça, deixa aí o like nesse vídeo, compartilhe nas suas redes sociais, inscreva-se em nosso canal e vamos juntos nessa caminhada de fé, oração e intercessão. E com a bênção de Deus nos encontraremos em breve em nosso próximo Minutos de Esperança. Um grande abraço e até lá, se Deus assim o permitir. Tchau, tchau. Compartilhe este vídeo nas suas redes sociais. Compartilhe esperança.